Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Malvadão React. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui uma análise com alguns palpites que a mídia paulista deu sobre o jogo entre Flamengo versus Bayern de Munique. Então quero convidar você a ficar até o final desse vídeo para ver o que eles falaram e já quero te convidar a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Aqui eu trago sempre as melhores notícias, os melhores reacts de tudo sobre o que está acontecendo sobre o mundo rubro-negro. Então convido você a fazer parte do nosso canal, se inscrevendo e clicando no botão do gostei. É muito importante para o nosso trabalho. O futuro é amanhã e domingo para Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Mas o palpite é agora. Então, preparem-se. O primeiro jogo será Flamengo e Bayern de Munique. E o primeiro a palpitar é você, Ronaldão. Vai ser contra, tá vendo? 2 gols do Pedro, 2 para o Flamengo. Vocês estão olhando para mim, que eu vou falar assim. Você não sabe o que dizer? Não, já está na minha cabeça aqui. E 1 para o Bayern. Ele falou contra do Neuer. Também. Ó, calma aí, ele falou há menos de 20 minutos que o Flamengo seria eliminado pro Bayern. Você tá muito louco hoje, cara. Eu não tô bem mesmo. Você quer mudar? Você quer manter? Não, 2 Tá tudo bem? comigo. Eu tô Boa. torcendo comigo, tô querendo o Cicinho. Ótimo. Você comigo, é? E pra você, Marco Aurélio Cunha? O time brasileiro. 2-0 Flamengo. Eu também Aí. tô torcendo pelo Flamengo Tá e pelo vendo? Felipe Luiz. João Pedro Sgarbi. Eu vou torcer pro Flamengo também, de verdade. Só que vai ser 2-1 pro Bayern, eu tô achando. Cicinho. Bom, como o Bayern tem um pouco mais de qualidade do que o Chelsea, 3-2 Flamengo. Edu Dracena. 2-1 Bayern. João Paulo Capelães. Papai Noel chegou adiantado na Alemanha, foi um presente pegar o Flamengo e a farra dos brasileiros termina no fim de semana. 3-0 pro Bayern. Quero ver, hein? Eita. Quero ver isso. E você, bebida? Eu tenho uma longa ligação com a nação rubro-negra. Já acertei final de Libertadores, inclusive River e Flamengo bem antes das oitavas. Mas dessa vez eu acredito que vai ser 2-0 pro Bayern. Nossa senhora. Agora, tomara que eu esteja errada, inclusive. Bom dia. Eu acho que é um jogo que o Flamengo tem que tentar, primeiro, manter sua forma de jogar. Se o Flamengo tentar jogar da maneira como o Botafogo jogou contra o PSG, a chance de dar errado é enorme. Vai fugir das suas características, vai ficar sem a bola por um tempo muito grande, vai ficar correndo atrás do adversário. Eu acho que é o contrário, tem que tentar ter um time que pressione alto, tente ficar com a bola, duele pela bossa, que é a característica do time, para fazer também com que a equipe adversária seja obrigada a marcar, a correr, a brigar para recuperar a posse de bola, e aí tentar igualar o jogo na medida do possível. Eu tenho muitas dúvidas sobre como essas equipes europeias vão se comportar em termos da intensidade, por algumas razões. Uma delas é o fato de ser final de temporada. Acho muito pouco provável que consigam jogar no mesmo ritmo que atuam nos seus principais jogos ao longo do ano, né? Porque ontem o Guardiola se referiu mais de uma vez à temporada 2024 e 2025 como a última temporada, a temporada que passou. Interessante isso, quer dizer, ele fala como se ele estivesse aqui num torneio de pré-temporada e o time dele se comporta como tal. E ontem foi um jogo de pré-temporada, gente. Aquele jogo Juventus e Manchester 5-2, aquilo não parecia um jogo a zero, sabe? Desde o começo, muitos espaços, muita facilidade para jogar, muito campo. Os times ali, então, especialmente a Juventus, além de ser inferior, nem parecia muito preocupada em ser primeiro, segundo colocada. Tipo, não tenho condição de enfrentar, vou jogar aqui desse jeito. Não era como um jogo a zero. Até o público, né? Aquele público que você vê vários torcedores dos dois times, mais até do time inglês, mas muito mais é feito do impacto global, né, que a Premier League exerce, né, em tudo quanto é canto do mundo, né. Então você vê ali que os torcedores parecem tudo menos, tinha poucos ingleses, né, italianos também, mas enfim, eu acho que a solução, o caminho é esse, é o que o Flamengo deve fazer, tudo indica, né, jogar o jogo, tentar jogar a sua maneira, ter um time mais, digamos, mais forte na marcação, mais intenso, que pressione mais a saída do adversário. E a grande pergunta é se o Bayern vai finalmente jogar como o Bayern. Ele não jogou até agora. Não vai me dizer que os 10-0 no time amador lá da Nova Zelândia, aquilo ali é mais que um treino, né? Nem um treino nem sparring foi aquele time. O outro jogo contra o Boca não foi um grande jogo, chegou a estar 1-1. O Bayern teve que dar uma acelerada
para fazer o terceiro gol. Nem precisou muito esforço, mas precisou acelerar de novo para fazer o segundo gol e vencer a partida. E depois, com um time cheio de reservas, depois foi mexido, né? Perdeu para o Benfica. Não teve um grande jogo do Bayern. O Bayern até agora não jogou para valer, exceto no jogo contra o adversário, que nem era para estar presente no torneio, porque não tem nenhuma condição técnica. Os atletas nem são profissionais. Eu acho que é isso, é tentar fazer o melhor possível. Eu digo isso muito antes de começar a competição. Essa é uma competição que, salvo algo milagroso, né? Não é uma competição para time brasileiro sonhar ganhar. Tá? Isso eu vejo como um grande devaneio. Tá? Os europeus teriam que errar muito, falhar muito, se desinteressar demais para perder esse título. Você tem que derrotar alguns deles, né? É deixar a melhor imagem possível. É jogar o melhor futebol possível. Porque você tem nesse torneio a oportunidade de se apresentar para um mundo que não te vê. A Ásia, por exemplo, os bilhões de torcedores que estão na região, no continente asiático, não assiste futebol brasileiro. Tem a menor ideia do que é Palmeiras, Vasco, Flamengo, Inter, Grêmio, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético, nada, não vê, não assiste. O Campeonato Brasileiro ele é desconhecido por aí. Pode passar um joguinho ou outro aqui ou ali. Então é uma chance de você, enfrentando times grandes da Europa, você se apresentar para o mundo, você mostrar bom futebol. Eu acho que esse é o papel. E vai avançando até onde dá, ver o que acontece. Agora, alimentar esse sonho, eu acho um completo devaneio. Uma coisa totalmente descabida, porque a tendência, mesmo sem jogar com tanta intensidade como podem atuar, os times europeus dominarem o torneio, a partir de agora, em jogos eliminatórios, no nível muito alto. Agora, se o Flamengo conseguir passar por um deles, já derrotou um, se conseguir passar agora no mata-mata por outro, vai escrevendo uma história bacana, vai deixar uma imagem positiva, é o que tem que tentar. No caso do confronto dos dois brasileiros, óbvio que um vai passar. Mas essa vitória leva mais longe, mais contra o time brasileiro. Você não tem aí nenhum fato novo acontecendo. Né? Vale para o Fluminense, se derrotar o vice-campeão europeu, embora seja um time bem diferente daquele que fez aquela campanha, perdeu o técnico, liberou 4 jogadores ontem, né, por lesões. Não sei se seriam liberados se fosse daqui a pouco mais de 2 semanas houvesse uma final, ele podendo chegar até essa final. Será que liberaria? São 4 jogadores, como liberou a Inter? Bora embora. Não, vai se tratar da Itália. Não sei. Eu vou passar a bola para o Danilo, porque eu queria ouvir isso sobre, especificamente, esse confronto com o Flamengo, mas só para não deixar passar, a festa, né, que o professor que fez o gol lá no Boca Juniors, o cara do Auckland, ele foi recebido em festa na escola, que ele dá aula lá, porque fez o gol no gol. É herói, pô. Coisa sensacional. Né? E aquele que limpa a piscina? Pois é, tem toda a turma, o que limpa a piscina, o professor. Agora, Danilo, pegando essa frase que está na tela aí do Mauro, Bayern até agora não jogou para valer no Mundial de Clubes. Aí reside a chance do Flamengo, e eu acho que é a chance dos brasileiros, porque o que eu tenho falado é que eu não sei se você vai ligar um botão nas costas do jogador, pim, agora vai jogar todo mundo para valer. Aqui a gente ficou brincando, mas agora que é mata-mata, a gente vai se transformar num timaço. É o que eu acho que talvez não aconteça, não sei o que você acha. Pois é, assistindo aos jogos dos times europeus, eu tenho reparado assim, né? Realmente tem muito espaço, não dá pra gente falar que eles estão jogando no máximo da força, mas você repara que quando o europeu ele demora a conseguir fazer o resultado, ou quando sai atrás, ele começa a pressar algumas jogadas, ele começa a tentar bater escanteio rápido, ele começa a bater lateral rápido, reclama de juiz. Então, assim, claro que eles não estão jogando no melhor deles, mas quando eles percebem que o resultado não está vindo, dá para sentir, em boa parte dos times, um certo nervosismo, não sei se nervosismo é muito forte, mas uma vontade de fazer ali acontecer, às vezes de uma maneira um pouco estabanada. Então, eu cito aqui, por exemplo, a própria Inter de Milão contra o River Plate, demorou um pouquinho, aí você via os jogadores tentando correr, punha a mão na cabeça quando não dava certo. Eu já citei o Simeone aqui, como ele ficava na beira do gramado. Claro que não vai ser o fim do mundo, embora o Porto tenha sido recebido com protestos lá em Portugal, ou a notícia na Espanha é muito do Atlético de Madrid eliminado. Claro que não vai ser o fim do mundo, mas eu sinto que os caras eles sentem um pouquinho ali essa pressão quando o resultado não vem rápido. Então, na minha opinião, eu acho que a chance do Flamengo seria segurar 20, 30 minutos o Bayern, aproveitar, além desse nervosismo, um pouco do calor, embora o jogo vai ser marcado para as 3 da tarde, 4 da tarde, né? Vai estar calor. Inclusive, vi até um próprio vídeo do Mauro falando sobre isso, que vai estar calor no momento do jogo, apesar de não ser o jogo do meio-dia. Então, para mim, a estratégia do Flamengo deveria ser
cozinhar um pouquinho o primeiro tempo e tentar aproveitar desse nervosismo e desse possível cansaço e calor no segundo tempo, Tironi. Porque aí o Bayern, embora a gente saiba que não está jogando melhor, realmente não fez um jogo incrível contra o Boca, contra o Benfica, fez o goleiro do Benfica ser o melhor em campo, mas para mim a chance do Flamengo é tentar fazer esse esquema aí que eu disse sobre a pressão e sobre o calor, viu, Tironi? Só um minutinho, só botando, o jogo é 5 da tarde em horário brasileiro. Isso. Né, do Flamengo. E vai estar um calorão. Diga, Arnaldo. Cara, eu não tô... o Juca falou que ele é frio, né? Eu vou ser mais frio. Eu acho que não teve grande surpresa. O Mundial teve 2 surpresas, na minha avaliação. Só 2. As classificações do Botafogo e do time do Messi. Só. O resto era tudo previsível, né? Se você pegasse ali o chaveamento e tal. E como é que foi isso, né? O time do Messi ganhou do Porto, o Botafogo ganhou do Atlético de Madrid. O resto era... Ganhou do PSG. Quais são os dois? Ganhou do PSG. Desculpa, mas eliminou o Atlético de Madrid, né? Deixou o Atlético de Madrid e o Porto fora. O Atlético de Madrid acho que não foi, né, Danilo, eliminado de uma forma vexatória. Ele tomou a paulada do PSG. Caiu aí. E aí a gente não sabia. Primeiro jogo entre europeus, o PSG jogou a zero. A gente até ficou surpreso. Pô, o mesmo time da final Mas foi só um sinal do PSG que não se repetiu nos outros jogos. O Porto, sim, deu vexame e foi recepcionado na paulada lá em Portugal. O resto, passou todo mundo que tinha que passar. Não tem nenhuma surpresa. Agora, só de ter essas 2 surpresas, pode ter alguma coisa nova daqui para frente. Uma coisa terá. Um dos brasileiros estará presente. O time do Messi vai ter que ganhar do PSG. Não vai ganhar. Vamos combinar. Né? O campeonato que o Mauro falava que era para ser uma Champions League, ele tende a ser a Champions League com um brasileiro. Na prática, dando a lógica, serão 7 europeus e Palmeiras ou Botafogo. O vencedor de Palmeiras e Botafogo, qual o caminho que tem? Aí vai pegar o Chelsea ou Benfica. Tá, aqui tudo bem. E aí se passar a lógica, é Inter e Manchester City, certo? Não tem muito... E isso nós estamos analisando, friamente, sem que os europeus estejam todos jogando do mesmo jeito. Tem time que está revezando todos os jogadores. Tem time que está colocando reserva num jogo, titular no outro. Tem time que está fazendo experiência. O Real Madrid jogou de 3 sistemas táticos diferentes. Com técnico novo. A Inter, técnico novo. Ontem foi bem interessante Juventus e City. Quando eu vi as escalações, eu falei, ninguém vai jogar com o time titular. Aqui estão tudo misturando. A Juventus teve os destaques nas primeiras rodadas, ficaram todos no banco. Então, de fato, cada um, mas tem sido suficiente, porque o nível é muito acima. O nível da principal prateleira europeia de futebol de clubes é muito acima do resto do mundo. Tanto é que no formato tradicional desse Mundial, o europeu agora já vai direto e o sul-americano tem que fazer a fase anterior. Eles mudaram, porque o sul-americano estava se estrepando com o asiático, com o africano e tudo mais. Então, a única coisa que é diferente para mim é a época do ano, o país, o calor. Até fim de temporada, não é meio de temporada. Mas o europeu também joga esse Mundial no formato tradicional do mesmo jeito. Eu queria só que você detalhasse, porque eu mesmo não sabia. A torcida do Porto recebeu mal o Porto? Na porrada, mas aí que tá. Queremos jogar. Mas quer tirar o técnico, tirar o presidente, mas aí que tá. Mas é uma coisa acumulada da temporada inteira, claro, foi a pior da história do Porto. Sim. Não é pelo Mundial apenas. Tá. E a gente tem... Mas o Mundial teve um peso. Sim. Não, foi o Benfica passou... Prestaram atenção no Mundial. A cereja no bolo, né? Os caras perderam Teve um peso porque eles foram ridículos. Não se passaram nem de fase, né? Eu entendi, mas eu não achava que tinha tido essa repercussão. Não sabia disso. Foram muro pichado, tudo isso. Muito bom. Agora... Também com aquele adendo que eu acho importante. Vai ser como o Bayern Munique vai ser recebido domingo lá em Munique. Esse é o Porto sendo recebido lá em Portugal. Isso, olha lá, os caras lá, os dedos meio nervosos e tal. Com a ressalva que a gente também falava desde o início da competição, que alguns dos principais times europeus da temporada não estão no Mundial. Barcelona, Liverpool, Arsenal, Napoli, inclusive o campeão português, Sporting, que ganhou. Então, bicampeão português. A distância para o Sporting no Porto hoje é grande. Sim. Feita essa ressalva,
sim, o Flamengo pode ganhar do Bayern, o Fluminense pode ganhar da Inter, numa daquelas partidas. A grande diferença desse Mundial é que Flamengo ou Fluminense, para irem à frente, eles vão ter que fazer isso 3 vezes no mínimo. Isso. É simplesmente isso. Então vamos lá, vamos pegar o Flamengo. Ele tem que passar pelo Bayern, epicamente. Depois pelo PSG. Pelo PSG, pelo Real Madrid para fazer a final do campeonato. Né? Vamos combinar. Vamos, Tirões, volta para a terra. Um passo o Fluminense tem que ganhar da Inter, do Manchester City e do Chelsea para ir para a final. O âncora. Cara, não, considerando que o Chelsea vai ganhar do Benfica. Tomou uma cacetada do Flamengo. Um dia de cada vez. Dia de cada vez. E aí, sendo um dia de cada vez, como a gente tem um confronto entre brasileiros, a situação do Botafogo e do Palmeiras é linda. Um dos dois vai estar nas quartas de final. Né? É um confronto entre eles, o doméstico. E aí a enquete né, óbvia. Muito voto. Ela tem. Preguiçosa. Ela tem no duelo brasileiro 50% para cada um dos dois. Então tá beleza ali. Olha o que rendeu a sua enquete, âncora. Tá vendo só? Mas e assim, vocês vão quebrar a cara se eu tô achando que vai dar Flamengo. Assim, Tironi, como é que tá daqui a pouco. Ontem, se a gente observar, eu acho que o Mauro tem razão. O jogo do Manchester City, mesmo com os espaços contra a Juventus, o jogo do Real Madrid contra o Salzburg, o nível é muito diferente, né? O Vinícius Júnior, o Bellingham, o Mbappé nem começou a jogar. O Mbappé tá com gastroenterite, vai jogar um mata-mata. Cara, é outro esporte. Por que quando tem as finais da Champions League a gente chega assim, é outro esporte? Sim. É outro esporte. Não, sem dúvida. Mesmo em pré-temporada, é outro esporte. Sem dúvida. E eu não estou descartando uma vitória, uma coisa que já aconteceu. Eu entendi. Botafogo ganhou do PSG, o Flamengo ganhou do Chelsea. Eu entendi. Já aconteceram coisas sensacionais. Sim. Agora, tem uma questão, né? Para mim, dos brasileiros, o Botafogo foi o que fez, foi o que... Mesmo que o Flamengo tenha vencido o Chelsea, para mim era uma surpresa. O Flamengo passaria em segundo. Com autoridade. A grande surpresa para mim... Deixa eu te fazer... É a classificação do Botafogo. Quem é o marciano do Bayern Munique? Nenhum. Acho que não tem um marciano. Tem vários jogadores de um nível muito acima. E no Flamengo? Dois dos marcianos vão para o banco de reserva para o Flamengo tentar ganhar o jogo. Sim, Arrascaeta e Pedro. Sim. Né? Não tem mais isso. O marciano é o Messi, tá lá. Conseguiu botar o Inter Miami nessa brincadeira. É muito legal jogar. Será que o Arnaldo não conhece Jorginho, Danilo, Alexandro? Pelo amor de Deus, não dizer que uns caras desses são de alto nível, de primeira prateleira. Tá de brincadeira, viu? O PSG, né? Esse marciano. Esse é. Então nós não temos marcianos, nós temos bons jogadores, bons times. Eu acho que vocês estão... Bons papéis, os treinadores estão indo bem, inclusive o Renato. Eu acho que vocês estão um pouco contaminados pelo viralatismo. Não, agora, entre os brasileiros, só para dar uma pelota, entre os brasileiros tem um devendo, só um. Sociedade Esportiva Palmeiras. Calma, que vai ter jogo. Então, mas aí que tá. Tá devendo pro próprio torcedor do Palmeiras, está fazendo uma coisa maravilhosa lá. Os outros mal com o Botafogo, né? Os outros 3, sinceramente, se eles fossem voltar, acabou o campeonato. Não, vai ver cá, o Fluminense também. Mas ele fez o jogo ali. Mas tudo bem, o jogo que ele precisava fazer contra o grande europeu, ele fez. E encaminhou a classificação grande dele. Europeu que está pela O médio europeu. O Borussia Dortmund está médio europeu. Eu acho médio europeu. Mas vamos combinar. Se acaba o Mundial hoje, chegam lá, os Estados Unidos bombardeou o Irã, não tem mais campeonato, certo? Os 3 voltam para casa aplaudidos, não, que nem o Porto. E o Palmeiras volta com uma interrogação gigante. Cara, é brincadeira o que esses caras falam do Flamengo, né não? O cara dizer que o Fluminense fez um bom Mundial, o Fluminense empatou com um time médio europeu, que era o Borussia, empatou de 0-0, fez um grande jogo. O grande jogo do Fluminense foi esse, de 0-0. Aí um jogo que o Flamengo fez contra o Chelsea, uma vitória maiúscula, que teve muito mais chance, o Flamengo poderia ter vencido demais. O Chelsea não fez nenhum ataque que pudesse trazer perigo ao Flamengo. Aí o cara desmerece a equipe do Flamengo. É sacanagem um negócio desse. E eu acredito sim que tem jogo Flamengo versus Bayern de Munique. Vai ser um jogo difícil. Não vai ser um jogo fácil, mas eu tenho certeza que o Mengão vai passar 2-1 para o Mengão. Disso vocês podem acreditar. E você, o que é que acha que vai ser o resultado do jogo Flamengo versus Bayern de Munique? Deixe o seu comentário aqui, porque ele é muito importante e eu quero saber a sua opinião. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.